E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Alô você, que veio para o segundo episódio. Seja bem-vindo ao Nó Cego, o podcast onde tentamos desatar alguns nós emaranhados da vida, o universo e tudo mais. Eu sou o Douglas Monteiro, vulgo pirata, mas pode me chamar de carinho. E eu sou o Fernando Junta e falamos aqui do estúdio Labituca, diretamente do ABC, para você. E hoje o Nó da Vez volta a ser desconstrução, refletindo e entendendo, repensando a masculinidade. Mas antes, siga nossas redes sociais no @NóCegoPodcast e nócegopodcast@gmail.com para mandar uma mensagem para nós. E não se esqueçam também de seguir o nosso estúdio em @Labituca Estúdio, LABTUCA Estúdio, tudo junto, para falar com nossos produtores e diretores Amados, Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. é isso aí. Na semana passada a gente falou sobre desconstrução e a gente conversando depois do programa, você havia comentado que... Basicamente é nossa desconstrução, né? Então. Porque não dá pra gente falar de desconstrução, porque, cada um tem seu processo, Exato. né? E não então tem... a gente vai falar do nosso processo, porque ainda estamos nos desconstruindo. não tem fim. Não tem, né? Não tem, cara. A gente tá tentando só ser um ser humano melhor. Exatamente. É como a gente colocou no último programa, né? Um processo de aperfeiçoamento seu, Sim. que lida com essas referências antigas, criando uma nova. Porque, de novo, se você tinha a caixa antiga de um tipo de masculinidade que não é suficiente, trabalhar um conceito único de desconstrução, você vai só colocar os homens de novo numa outra caixa. E é isso que a gente não quer, cara. Exatamente. Chega de colocar rótulos, caixinhas e não sei o quê. Tanto é que a gente começou falando do nosso passado e terminou falando em amigos e misturou a porra toda. Exatamente. Não que a gente tenha perdido foco, porque tá tudo ali, tá tudo misturado. A gente vai pegando um pouquinho de um pouquinho de outro e vai se moldando. Exatamente. E aí, voltando então agora pro tópico em discussão, a gente decidiu quebrar esse programa em dois, até porque senão ia ficar muito longo. A gente vai quebrar esse programa em 1 milhão. Se for preciso. Porque tem tanta coisa pra falar, cara, a gente só vai falar. E assim, tipo, mano, segue o jogo, vai. Então vamos lá. Fala. É isso aí, cara. Como é um processo seu e único, você precisa trabalhar ele individualmente para conseguir atingir os potenciais que você tem na tua vida. Sim. Entendeu? E você falar quem é esse homem novo para você, sabe? Quem é essa pessoa melhor, quem é esse melhor pai, quem é esse melhor irmão, quem é esse melhor amigo que você pode ser, que você tem esse potencial todo. E tudo isso tem uma origem. Sim. Certo? Que não é a mesma tipo, na verdade, assim, essa origem, ela é completamente diferente do que eu sou hoje. Sim, isso é verdade. Isso surgiu justamente em casa, né? Por exemplo, a gente pegava nas referências que a gente comentou de pai, irmãos e tios. Primos. Exato. Mas também tem as mães, as irmãs e as avós. Sim. E qual é o papel que cada um desempenhava em casa? Né? Por exemplo, eu sou filho de pais separados. Eu tive a sorte de ter ganho uma madrasta e um padrasto muito cedo, que foram, assim, são, né? Pessoas ainda excelentes. A gente mantém o contato com a minha madrasta ainda. Madrasta. Madrasta. Soletre madrasta. Mesmo meu pai tendo falecido, ela casou novamente, tem uma filha agora. E eu tive a sorte de ter esses referenciais múltiplos, assim, que pode ser uma bagunça no começo crescendo, porque você tem, então, duas casas e duas formas diferentes de se relacionar. Mas sendo filho... E vários sentimentos ali que você não sabe... Nem como lidar. E assim, a referência de cada uma era totalmente diferente, né? Assim como muitos jovens hoje, você que está ouvindo muito provavelmente pode ser também de uma família que veio de um pai separado ou de um pai ausente, e onde o referencial de potência e provedor em casa vem da sua mãe ou da sua avó. Então, assim, com o meu padrasto e minha madrasta, eu tive essas figuras masculinas e femininas, mas a relação e dinâmica em casa era totalmente diferente. O Saulo, meu padrasto, ele trabalha embarcado na Petrobras, então ele fica 2 semanas nas plataformas de petróleo. Então, mas só te cortando, o que seria essa referência masculina e feminina? Então, dentro de papéis que eram pré-concebidos para homem e mulheres dentro de casa, entendeu? E é curioso, porque como foi múltiplo isso, eu fui pegando o que eu conseguia digerir, eu conseguia entender, né, naquele pequeno juntinha. E conforme eu fui crescendo, Juntou tudo? Juntei tudo. Juntou tudo? Exato. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui ressignificando uma série de coisas, encarando de uma maneira diferente. E, cara, pra ser bem sincero,
masculino e feminino, pai e mãe, existem alguns territórios, como minha mãe gosta de falar, que o pé da mulher nunca deve pisar, como manutenção de carro, como... É impressionante, como fechar contrato de... Cara, é uma outra cabeça, é uma outra época, exato. uma outra Mas, por vivência. exemplo, ela falava isso, mas ela sobreviveu a alguns acidentes de carro, ela falava isso, por exemplo, que ela não podia fechar contrato de compra de imóvel, porque isso quem tinha que ver era o homem. Só que, quando o Saulo ainda não estava morando conosco, e a gente comprou o primeiro apartamento que a gente morou, ela sempre teve que lidar com um contrato de aluguel. Ei. Numa época que você não tinha os preços balizados, né? Por conta da inflação gigantesca lá na década de 80, começo de 90. Só que ela se limitava nisso. E assim, eu fiquei curioso, porque eu falava, caramba, eu tenho muita referência de liderança, por exemplo, e protagonismo em casa da minha mãe. E não como a mãe cuidadora. Sabe? Até porque ela sempre trabalhou, ela é enfermeira, ela dava alguns plantões por dia, hoje ela dá aula na Unifesp de enfermagem. Mas assim, eu sempre a vi como batalhadora, guerreira e como provedora. Então, mas aí eu vou te perguntar, a mãe que não trabalha, ou o pai que não trabalha, ele também não tá provendo em casa? Fato. Na verdade? Tipo, tá provendo Porque, também. prover, Então, na verdade, não é só você trazer... não é só trazer dinheiro, e nem né? pagar conta. Cara. Tipo, então, pô, mas você é que... manter a organização de uma casa, a estrutura dela, Nossa, é muito um mais trabalho dinheiro. complexo. Então, tipo, quem tá fazendo esse trabalho, no caso, seu pai não, né? Os dois trabalhavam. Então Sim, todo mundo trabalhava, os 4 trabalhavam. Então... É foda. Só que aí que tá, certos papéis você tinha que intercalar, mas eu concordo com você nisso. Isso vem muito da criação dela, tá? E minha mãe como referência novamente. Então é justamente isso que a gente tá tentando mudar, que tem né? que mudar, exato. Mas, Tipo, por exemplo, ela... Não querendo dizer que, assim, tipo, era ruim. Eu puxo muito esse referencial da minha mãe com relação a provedora e dinheiro, porque ela sempre atrelou potência à grana. Então, assim, ela sempre falava, não se coloque na mão de ninguém, porque você precisa ter a sua autonomia e essa autonomia vai vir de dinheiro. Mercado capitalista, é o Sim, capitalismo. mas não deixa de ter sua verdade e sua razão. Sim. Só que ela também falava que a casa precisa rodar. Ela tem um ditado maravilhoso, que o Saulo sempre, por ter morado em república, cresceu com mais 5 irmãos, né? Eles são em 3 homens e 3 mulheres. Sim. E ele é mais velho. E ele sempre falava, pô, na hora de acabar o almoço, vamos todo mundo, cada um lava o seu, que ninguém vai ter problema. Aí vinha minha mãe rebatendo, dando um chute no pescoço, falando, e o nosso, quem lava? E a panela, quem lava? Sabe? E a travessa, quem vai lavar? Porque isso tudo faz parte do nosso, não é do meu e do seu. Sim. Todo mundo usou. Então, isso era uma coisa, assim, meu pai e minha mãe, eles nunca tiveram esse lance, tipo, vamos fazer as coisas. Mas uma lição bacana que eles me passaram é que em casa não tem nada meu e seu, é tudo nosso. Então, se você coloca essa estrutura da sua casa como nossa, tipo, o carro, a bicicleta, o que for, é nosso. Tipo, você precisa, você pega. O Danone, você tá com fome? Você pega. Tipo, não é meu Danone, não é... Não, cara. Entendi. Comprou, tá em casa, é nosso. Então, então. e aí você... isso talvez tenha sido... Não vou dizer que é um erro, mas a minha mãe cobrava muito, mas a gente meio que largava. Nós éramos moleques preguiçosos, porque somos em 2 irmãos. Nossa. Tipo, cara... O trabalho em casa também teria que ser de todo mundo, mas aí é que o exemplo que a gente tinha do meu pai já não era tipo, cara, meu pai, ele trabalha, minha mãe também trabalhava, ambos trabalham juntos. Só que o trabalho de casa... O trabalho de casa ficava muito mais pra minha mãe, ou no caso, quando eles começaram realmente a trabalhar juntos numa empresa, pagavam uma empregada doméstica e tudo. Só que assim... O que eu via crescendo? Uma figura feminina limpando. Uma figura feminina cuidando. Sim. E isso talvez não... Hoje eu vejo que, tipo, não tem que ser uma figura feminina para fazer isso. Não precisa. Tem que ser uma figura humana. Então, e é curioso, porque assim, você falou que essa dinâmica mudou e foi evoluindo com o tempo, como todo casal evolui, na verdade, né? Seja homem, mulher ou enfim. Qualquer... Mas você conseguiu ver essa mudança quando eles trouxeram essa dinâmica de casal funcional que eles tinham fora de casa para uma empresa. E aí a sua mãe teve esse papel também de... Ela teve esse potencial reconhecido pelo teu pai. Sim. E a casa, viram que a casa também ficou com um déficit no planejamento e execução. Que geralmente fica a cargo da mulher. Sim. Só que aí que tá. É engraçado isso. Eu hoje, no meu relacionamento com a doutora... com a doutora. É curioso porque ela tem as Doutora Rancho Kutz. Doutora Rancho Kutz. Então, porque a gente tem essa dinâmica também
de alguém tem que planejar e executar coisas da casa, a gente pode dividir, não é só dividir tarefas, porque quando você só ajuda é porque o outro não dá conta. Sim. É difícil. Não tem essa de ajudar, cara. Assim, a casa, o ambiente, a família, todos por todos. Essa é agora a lição que eu tô... É o que eu puxei do passado e tô aplicando hoje. Dentro do seu relacionamento com a Ana. Dentro do meu relacionamento com a Ana. E é o que eu pretendo passar pro bebê. Correto. Como não sabemos o sexo ainda, vai nascer daqui a pouco, talvez logo mais, daqui uns 2, 3 programas, a gente fale o que é. Exatamente. Mas, por enquanto, é isso. Tipo, estamos fazendo... Não tem essa, tipo, você lava a louça, não sei o quê. Não, vamos fazer tudo, tá? E assim, isso é uma coisa que a gente não presta atenção. E talvez por causa justamente disso, desse lance do passado. Eu não tinha ideia do... Porra, tá acabando o produto de limpeza. Porra, então, esse gerenciamento todo da casa, né? Então eu deixava isso a cargo da Ná. E hoje eu tô mudando isso, então já tô prestando mais atenção e até pergunto pra ela, eu falo, amor, e aí, tem alguma coisa que eu ainda tô errando, tipo, não sei o quê? Ela fala, caralho, velho. Eu tô grávida, você não tá deixando eu fazer nada, você tá fazendo tudo, você tá passando, você tá lavando, você tá cozinhando. E é complicado, porque você também fica meio ressabiado de olhar e tratar a gravidez como se fosse uma doença. Sendo que ela só parou a luta porque ela foi obrigada. Sim. E ela continua... Aliás, pra quem não sabe, a Ana, ela faz Krav Maga. E a doutora, né, a minha consagrada, foi a quem a proibiu de continuar fazendo porque ela tá grávida. Então, chegou agora no último trimestre, não é pra fazer Krav Maga. Dá uma segurada. Mas assim... E lembrando, vai começar as piadinhas, né? O cara faz as coisas em casa porque a mulher faz Krav Maga. Véio. Então, eu não queria sair na mão com a Ana. Cara, vou ser sincero, a luta é onde menos. Porque eu também sabia, né? Verdade. Até pouco tempo atrás eu tava fazendo capoeira, mas tive que parar por causa do baby também. Eu não tô grávida, mas eu tive que assumir várias responsabilidades que eu já deveria ter assumido. Então, mas a gente nunca parou pra pensar nisso antes de surgir alguma condição externa. Então, assim, voltando no programa anterior, quando a gente falou sobre ter a paciência com o teu amigo, porque é uma responsabilidade nossa, de nós, né? Quem está construindo essa masculinidade, de ter a paciência com o outro, né? É a mesma paciência que a mulherada tá tendo com a gente. Elas têm paciência com muita coisa, cara. E a gente não se toca nisso. E usando ainda o exemplo da agressividade, que eu falei que quando bate forte mesmo, né, que o instinto vem. Quando eu tava tendo problemas, assim, no primeiro ano que a gente foi morar junto. Cara, eu falei, minha mãe sempre falava, a casa tem que estar rodando pra todo mundo estar bem e conseguir encarar o mundo. O mundo lá fora já é difícil o suficiente, aqui em casa tem que rodar. Cara, eu chegava em pontos de não dar conta de tudo que eu tava me propondo a fazer. Sim. E estourava. Só que estourava em situações completamente nada a ver, assim... É sempre assim, você vai acumulando, é uma panela de pressão, né, cara? Então, só que olha... Uma hora o pininho sobe e faz... Então, mas olha a dificuldade, tudo que eu tive que trabalhar isso com a Cris, né, com a doutora. Que, velho, eu tive que aprender a me comunicar de uma forma que não seja violenta, a ouvir a minha insatisfação antes dela virar agressividade, de dar um distanciamento naquela minha vontade, naquele impulso que vem logo na hora, parar de reagir e agir. Sim. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente não é ensinado desde criança, Não é ensinado, mas cara. ela teve toda essa paciência, não sendo obrigada, Sim. e nós não temos essa paciência com os nossos amigos. Porque a gente vê muita coisa que nos revolta, por exemplo, em grupo de WhatsApp, que fica, sei lá, você vê aquelas piadinhas machistas que são recorrentes, Sim. sabe? Que, tira no gemidão. O gemidão é excelente, ele é sensacional. Não, velho, não é. Muito Chega, bom. já deu, É velho. muito bom, velho. Mano, Bring back, make gemidão great again. Velho. Não, É parem com o sensacional. gemidão, velho. Mas assim, Vai tem se muita... fuder. Eu saí de muitos grupos de WhatsApp, até por conta do acirramento político que teve, dessa polarização toda. Porque, de novo, eu tô de saco cheio de tudo isso, eu sou o desconstruidão e eu me tornei aquela pessoa que eu não gosto. O cara de coque samurai, que nem cabelo eu tenho pra isso, que fica julgando o outro cara falando, aí, ó, olha lá você. Foi de um extremo pro outro. Foi de um extremo, exato. E aí que tá. Essa paciência é uma coisa que eu tenho trabalhado agora também, porque tiveram comigo, cara. E é justamente isso que a gente quer fazer, cara. É chegar no meio termo. Não no meio termo, mas tipo, ser ponderado, ir de boa, tranquilo, sossegado, pra não chocar diretamente. Tudo bem que, você chocou uma galera e eu choquei uma galera. Sim. Quando a gente resolveu falar... Mas essa bronca chega. é nossa, a gente tem que saber lidar com isso, né? Por exemplo, tudo tem seu limite. Agora... Trabalha esse limite. Por exemplo, você vai num bar, numa balada ou num show e você vê um comportamento que é abusivo, aí, na verdade, cara, você pode reagir com essa intensidade, porque, vocês têm intimidade pra isso. 2, né?
é inaceitável, tem certos comportamentos que são inadmissíveis e são tipificados como crime, entendeu? E que você tem que trabalhar e evitar isso, seja seu amigo ou não. Mas é o seguinte, antes de fazer isso, saiba se defender, porque não que eu incentive, na verdade eu não incentivo o uso de violência pra nada. Ah, sim, mas às vezes a violência é praticada contra você. Então você tem que saber se defender, cara. Eu não tô dizendo bater, não apanhar, é se defender. Então, tipo, e outra, se expressar de uma forma com que a pessoa que está recebendo não tome isso como uma porrada. Como uma afronta, né? E aí é que tá, voltando naquela questão de respeitar o estágio e o momento de cada um. Só que nessas situações que são limites, onde você tem que impedir alguma coisa, aí eu até dou o braço a torcer. Hoje eu penso que sim, você pode ser mais incisivo nessa tua reação. Claro, eu entendo que você tem que saber como responder violências também. Mas, e depois? A gente tem que se afastar do cara? É complicado, né? Entendeu? Porque esse comportamento não veio do nada. Ele também tem as referências dele, que veio lá da casa dele. Ele também tem as referências de sedução que ele puxou durante o crescimento dele e o desenvolvimento do cara. E aí, a gente se afasta, cara? Cara, não. Se afasta. Então, se a gente tá querendo mudar, tipo, fazer com que essas pessoas que querem fazer uma mudança, mas não entendem ou não querem... Tudo bem que a gente também não entende. A gente tá falando merda pra caralho. Não, a gente tá falando da experiência, né, cara? Não mas assim, tipo, mano, você não precisa abandonar. Mas vai aos pouquinhos. É aquilo que eu falei no primeiro programa. Vai aos pouquinhos, vai de boa, troca uma ideia e assim... Sim, se respeita e respeita o outro. Isso, e outra... O seu tempo também é precioso. Então, tipo, cara, não fica tentando empurrar. Não, é igual religião, cara. Não tenta pregar. Troca ideia com teu amigo, não vai pregar. Exato. Não tenta ficar pregando a desconstrução como se fosse a palavra da salvação, graças a Deus. Não tipo, é assim. Apresenta nós pra eles. Exato. Bota o cara pra ouvir podcast. O Nosso Cego é da hora. Os caras falam merda pra caralho. Exato. Tipo, mano, eles acham que entende, mas não entende porcaria nenhuma. Não, e é foda, porque assim, se você começa a entrar nessa pregação, você também tá afrontando os valores do cara. E aí, quando a gente fala que entrar em choque pode gerar violência, traz umas coisas absurdas. Porque, de novo, o homem, né, o masculino, ele tem uma agressividade dele. Sei lá se vem pela testosterona, pela criação. Não existe resposta simples para pergunta complexa. Sim. Ele é um resultado... Tá? Do seu ser biopsicossocial. Nossa, e, cara, caralho! Até parece que eu sei. Biopsico o quê? Sexual? Exatamente. E o que é, cara? Por que eu trouxe isso? Porque a gente tá se matando, cara. Eu fiz um levantamento aqui, cara, dentro do mapa da violência do IPEA, o Atlas da Violência, dos 618 mil homicídios ocorridos no Brasil entre 2007 e 2017, 91,8% das vítimas são homens. Sabe, a gente tá se matando. Sim. Assim, claro que existem outros aspectos sociais, socioeconômicos, que entra na desigualdade do Brasil, na parte racismo, do racismo. Tem uma porrada de coisa, uma porrada de coisa, cara. Mas aí você pega outro dado. O levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil, que foi feito em 2005, acho, pelo governo federal lá com a Unesp, mostra que uma porcentagem de incidência de dependência alcoólica é 3 vezes maior no homem do que na mulher. E quando você vai na rua, você vê muito mais homem na rua do que mulher também. Então, assim, esses modelos e essa forma, né, essa construção antiga que nós temos, não é só não suficiente para nós e para a nova mulher que surgiu, e estamos vendo isso como resposta, mas está matando a gente, cara. Tá? Ela prejudica a gente. Nós somos vítimas disso também. Sim. E a gente não consegue perceber. Não saber lidar com seus sentimentos por conta de razões mil te impede a levar uma psicóloga, te impede a pedir ajuda pro teu amigo. E quando você tá pedindo ajuda da única forma que você soube, que você cresceu, aprendeu sendo violento, teu amigo te virou as costas, você vai virar a estatística de depressão e suicídio. Sim. Entendeu? Por isso que é importante a gente trazer... A gente faz piada, a gente troca ideia, a gente se perde um monte, mas é um ponto crucial, é um ponto importante que a gente gosta de trazer sempre para os nossos círculos sociais, para o nosso trabalho, cada qual na medida onde der. Então, se você aí está começando a sua desconstrução, está tentando mudar e está se sentindo sozinho... Fala com a gente. Vem trocar ideia. Vem trocar ideia, cara. A gente tá aqui de braços e corações abertos. Querendo só... Eu te dou um abraço, cara. Eu gosto de abraços. Abraços isso, quentinhos. Cara. Vem trocar ideia com a gente também. Pode mandar e-mail pra nós no... nosegopodcast@gmail.com.
Lembrando que é nó cego sem acento no O. E no Twitter... Twitter, né? arroba Nó Cego Podcast. Também tudo junto, sem acento. É isso aí. É isso, você faz parte dessa nossa comunidade e vamos junto, ombro a ombro, cara. Cara, vamos crescer respeitando todo mundo. E até a próxima, que a gente vai voltar falando mais algumas merdas. E obrigado por ouvir a gente. Hidratem-se. E beijo, tchau. Eu quero abraços. Venha me dar abraços quentinhos. Este podcast foi editado pelo Estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.